Por ocasião do primeiro centenário da proclamação da independência de nossa adorada nação. O rádio, talvez, entre os meios de comunicação, é aquele que mais, ainda hoje, está sendo ouvido pela praticidade e também pela atualidade. O rádio se reinventa a cada dia e ele continua sendo o grande meio pelo qual também a informação, a prestação de serviços, também o entretenimento se faz presente no cotidiano das pessoas. Porque hoje você não precisa estar na frente do computador, você não precisa estar na frente da televisão para ficar bem informado ou para ouvir uma boa música. O rádio, ele chega em qualquer lugar, em todos os momentos. O rádio, como diz, e tem que ser dessa forma, é um meio de comunicação. Não pode ser nem o início e nem o fim, é exatamente o meio. O rádio e os seus profissionais têm que dar vazão entre aquilo que está entre o indivíduo e a sociedade, atuando como um publicizador, como um motivador, como um dinamizador das complexidades sociais. Visualizo o rádio desta forma hoje. Olá, estou aqui para falar desse meio de comunicação fantástico que é o rádio, que não perde o seu espaço mesmo com o passar do tempo, né? Diante da TV, diante da internet, mesmo assim, ele continua sendo o maior veículo de comunicação e vai continuar sendo, né? Segundo pesquisas, o rádio vai continuar sendo um dos grandes veículos de comunicação. Por exemplo, este é um aparelho tradicional, um dos mais usados e tem levado informação e boa música para muitas famílias, principalmente no interior dos municípios, como é o caso deste local onde eu estou, no município de Candói. Por isso que o rádio será sempre o nosso companheiro e sempre um grande meio de comunicação. Arranca a máscara da face, Pierrot. Dois, na ponta dos pés. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. Quando as competições políticas ameaçam degenerar em guerra civil. Está na hora em que a cidade se diverte. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. Ai, eu aqui tão sozinha, nessa noite escura. A primeira transmissão radiofônica brasileira ocorreu de forma oficial em 7 de setembro de 1922, nas comemorações do centenário da independência do país, com a transmissão à distância e sem fios da fala do então presidente Epitácio Pessoa na inauguração da radiotelefonia brasileira. Edgar Roquette Pinto, um médico que pesquisava a radioeletricidade para fins fisiológicos, acompanhava tudo e, entusiasmado com as transmissões, convenceu a Academia Brasileira de Ciências a patrocinar a criação da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que futuramente viria a ser a PRA2, hoje Rádio MEC. A rádio só começou a operar, no entanto, em 30 de abril de 1923, instalada na Escola Politécnica, na então capital federal do Brasil. O Brasil ia ficar sem rádio. Ora, eu vivia angustiado com essa história, porque já tinha convicção profunda do valor informativo e cultural do sistema. Influenciados pela Rádio Sociedade, outras emissoras começam a surgir no país, como a Sociedade Rádio Educadora Paulista, a Rádio Clube do Pernambuco e a PRB2, Rádio Clube Paranaense, lembrada até hoje como a saudosa B2. CYJ200, Rádio Clube Paranaense, onda média 1430 kHz. Todas nascem como clubes ou sociedades, pois eram financiadas por seus associados. Na época, não era permitida a venda de anúncios pagos.
Em 1932, o então presidente Getúlio Vargas permite a veiculação de comerciais pagos pelas emissoras. Ó padeiro desta rua, tenha sempre na lembrança, não me traga outro pão que não seja o pão Bragança. Em 1935, nasce a Voz do Brasil, programa oficial do governo Getúlio Vargas e no ar até os dias atuais. Em Brasília, 19 horas. Nos anos 40, começa a época de ouro do rádio. A programação se torna popular e, em plena Segunda Guerra Mundial, o rádio é usado pelo governo de Getúlio Vargas como instrumento de divulgação e integração do país. Procurei atender às necessidades daqueles que trabalham. Eu estarei sempre ao lado dos interesses do povo. Em 1941, o locutor Heron Domingues inaugura o programa Repórter Esso na Rádio Nacional. Amigo ouvinte, aqui fala o Repórter Esso, testemunho ocular da história. Os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. Alô, alô. O programa foi um noticiário histórico do rádio e da televisão brasileira. Foi o primeiro noticiário de radiojornalismo do Brasil que não se limitava a ler as notícias recortadas dos jornais, pois as matérias eram enviadas por uma agência internacional de notícias. O programa era patrocinado pela Esso do Brasil e permaneceu no ar até 1968, quando, às lágrimas, Roberto Figueiredo anuncia o fim do programa. Seu Repórter Esso recordar as mais sensacionais informações transmitidas para todo o Brasil e em toda a sua vida. 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl Harbor. 1954, suicídio de Getúlio Vargas. 1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana. 1968, Estados Unidos em foco. Assassinados Luther King e Robert Kennedy. O Repórter Esso, um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso, encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da... No Brasil, o Dia do Rádio é comemorado em 25 de setembro, data do nascimento de Roquete Pinto, considerado o pai do rádio brasileiro. Já são 23 anos de história no rádio. Iniciei ainda na época com um concurso que teve aqui na cidade, né, para oportunizar aqueles que são da cidade trabalhar no rádio. Tive essa felicidade de ser acolhido e hoje estou aí com essa história já longa no rádio, coordenando a Horizonte FM, a Horizonte que tem seus 27 anos de história no meio da comunidade, a clube com 43 anos, isso é muito legal. Desde a mais tenra idade, quando ouvia com meu pai programas na Rádio Farroupilha, do Rio Grande do Sul. Meu pai tinha um moto-rádio 6 faixas e era sagrado todas as noites ele acompanhar a programação. Depois da jornada dele extenuante de agricultor e carpinteiro, ele reservava-se o direito de à noite ouvir o rádio e desde então sempre acompanhei conjuntamente aquelas músicas tradicionalistas e que permanecem em minha memória até os dias atuais. E eu nunca imaginava que ia trabalhar no meio de comunicação, mas dado um problema de saúde, foi por um problema de saúde que não havia outra possibilidade de continuar naquela atividade que desempenhava, por conta de um problema de infecção ocasionada pela atividade laboral, e aí estava sem desenvolver nenhuma atividade, justamente porque não conseguia, naquele momento tive a visão bastante afetada. E aí perguntei e pedi para minha mãe que fosse até o dono da emissora, ver se não havia uma vaga para, sei lá, qualquer atividade. E lá comecei. Numa semana fui fazer os chamados testes e na outra semana já comecei. E além de ouvinte, meu pai
dos primeiros radialistas aqui da cidade, né? Lá pelo ano de 1970, por aí, eu já dava a minha chegadinha lá nos estúdios e o pai estava lá no programa, pedia para mim ler um texto e tal, e ali começou a história no rádio, o amor pelo rádio que o meu pai passou para mim. Olha, com aquela idade, 13 anos, para mim era tudo novidade, né? A gente olhando aqueles equipamentos, na época, bem diferentes do que hoje a mídia apresenta, né? A rádio, o próprio rádio hoje em dia. Mas para mim era algo assim dos sonhos, né? Você estava ali fazendo cobrança, de repente chegava no estúdio ali, alguém precisava uma mãozinha ali, como a gente dizia na época, né? Fazer uma mesa, alguma coisa. E assim a gente foi pegando aquele carinho pelo rádio, né? E aí começou tudo, né? E aí foi mesmo um empurrãozinho do meu pai, né? Que o pai na época era diretor, proprietário da rádio, né? Comecei na cobrança, depois fazendo mesa, como é o natural que acontece, né? Ajudando pessoas, ajudando o próprio jornalismo. Na época captava notícias, gravava no rádio, ouvia, para depois fazer a redação, e a gente sempre ali no meio ajudando. Até que um dia, eu acho que eu tinha uns 18 anos, 1980 por ali. Tinha um horário lá que estava precisando de alguém lá, e lá fui eu. Primeiro horário das 5 às 7 da tarde. Balancê da Tarde, o nome do programa, mesmo até hoje. E ali começou aquela tremedeira de sempre, mas tudo é natural, né? Todo início é difícil, mas... Após o seu lançamento, o rádio passou a fazer parte do cotidiano das pessoas, tornando-se um companheiro de todas as horas e um importante meio de informação, entretenimento e evangelização. A importância que tem o rádio para a Diocese de Palmas Francisco Beltrão na missão evangelizadora. Nós, diariamente, pelas emissoras, estamos transmitindo programas de formação, de cultura, de celebrações, de eventos, divulgando sempre a boa notícia. E a palavra evangelho é boa notícia. Então, as nossas emissoras evangelizam, transmitem a boa notícia, transmitem fé, esperança. Então, não há dúvida-se que hoje o rádio continua sendo um dos meios muito valorizados, e por incrível que pareça, quando se profetizou que com o advento da televisão, da própria internet, o rádio deixaria de existir ou perderia a sua relevância, o rádio se reinventa a cada dia. Para quem não acreditava no rádio, onde o seu primeiro concorrente foi o próprio rádio, depois cinema, depois a televisão, atualmente com a internet e as mídias sociais, o rádio hoje sofre a influência de um monte de coisas, mas está sempre presente no nosso dia a dia. E o rádio é assim, a gente aprende a todo dia, ele tem uma importância significativa na nossa história, na história de Palmas, da região, por debater assuntos importantes a cada dia. O rádio é o principal companheiro das pessoas, o que a gente nota, né? Ele é o fiel companheiro em informar, em debater assuntos importantes na nossa comunidade, em dar divertimento gratuito para as pessoas. O rádio é isso, é companheiro, é amizade, é informação. O rádio vai continuar sendo o rádio, tal qual ele surgiu. O que acontece é a necessidade desse rádio se colocar par e passo com as inovações que vão ocorrendo a partir de várias plataformas. Mas o rádio vai continuar sendo o rádio. A evolução é grande, você vê hoje a mídia, né? Tão fácil ouvir um rádio, né? Você está em casa, está ouvindo o rádio, você está no trabalho, está ouvindo o rádio, está no carro, né? Então a gente, além da evolução e aparelhagem, equipamentos, né? A modernização do rádio, o próprio linguajar do rádio mudou bastante, né? E os próprios noticiosos e tudo, né? Então o rádio é aquele companheiro de todas as horas, né? O rádio continua presente em todos os meios, nas mais diversas situações, como veículo de notícias, esportes, lazer e difusão de opiniões, demonstrando também, na atualidade, a sua flexibilidade ao acompanhar e se desenvolver juntamente com as novas tendências e contextos da comunicação. O rádio tem essa capacidade de transmitir quase que em tempo real também, porque a produção é muito menor do que talvez para os audiovisuais. Então não há dúvida-se que hoje o rádio continua sendo um dos meios muito valorizados. O rádio, ele chega em qualquer lugar, em todos os momentos, à noite, na madrugada, no início do seu dia, na hora do almoço. Por isso que o rádio é e sempre será
o nosso companheiro de todos os dias. O rádio, talvez, entre os meios de comunicação, é aquele que mais, ainda hoje, está sendo ouvido pela praticidade e também pela atualidade. O rádio hoje absorve mais audiência do que a própria TV, o rádio a cada dia cresce, interligado às redes sociais, à internet, então aquilo que se preconizava de fim do rádio só alavancou o rádio. E eu torço para que isso continue, que o rádio continue firme e forte, a cada 25 de setembro, comemorando mais e mais o rádio como um principal meio de comunicação das pessoas. E é por isso que o rádio vai continuar sempre presente. Haverá uma reconfiguração bastante grande da mudança do espectro. O rádio musical, essencialmente musical, ele vai ter que se reinventar, porque as pessoas querem comunicação e não apenas um som. Essa que é a realidade do rádio que vem por aí, as novas tendências, e não é muito longe, não. Nós temos aí perspectivas para que 2020, a forma de fazer rádio hoje vai continuar tendo o locutor, sim, mas a perspectiva é conteúdo e criatividade. São os dois conceitos que vão ordenar a comunicação radiofônica. Falaram tanto que com o surgimento da televisão o rádio tinha os seus dias contados, né? Pelo contrário, o rádio se refaz, se reinventa todo dia. E daqui para frente não sei como vai ser, né? Mas eu espero que a gente continue sempre tendo essa audiência que a gente tem, né? Essas amizades e, enfim, o que vem pelo futuro só Deus sabe, né? Mas esperamos estar juntos. Sozinha depois, o mesmo garçom se aproxima, parece que nada mudou, porém qualquer coisa não rima com o tempo feliz